começar um vídeo, eis o drama, a dificuldade de muitas pessoas. E não apenas um vídeo, na verdade, uma fala, uma entrevista. Ai, Carol, como é que eu vou começar a falar? Como é que eu vou começar a defender isso? Como é que eu vou começar? Porque todos nós sabemos que o início é um dos principais momentos de uma fala. É no início que a gente chama atenção, que a gente prende a atenção, que a gente faz o outro querer nos ouvir, querer nos entender. Então, uma grande dificuldade da maioria das pessoas é como que eu faço esse início. Tem técnica para isso? Muitas. Mas o que eu quero conversar hoje aqui com você é que nesse interim, nesse meio tempo entre pensar o que eu vou dizer, pensar o que eu vou dizer no início, muitas pessoas cometem vários pequenos erros e que no final tornam-se grandes erros. Primeiro, já até saiu aqui como spoiler na minha fala, pensar o que eu vou falar. Muitas vezes você tem uma fala, tem uma apresentação, tem um trabalho, tem uma entrevista, tem uma palestra, um treinamento para ministrar, ou tem simplesmente uma conversa importante para ter com o seu chefe, com o seu líder, com o seu crush, com o seu marido, namorado, com seus pais, irmãos. E aí você faz o quê? Pensa no que você vai falar. Você faz isso? Eu confesso que às vezes eu faço. Mas aí quando eu me pego pensando no que eu vou falar, sabe o que eu, Carol, hoje em dia, depois de crescer e viver no método Seu Corpo, Sua Fala, faço? Eu paro de pensar na hora. Eu falo, Carol, vamos pensar no que a gente tem que pensar. Se eu vou falar, eu paro de pensar e eu começo a verbalizar. Eu começo a falar. Porque pensamento, fala e escrita, vamos agregar aqui a ideia da escrita, são matrizes linguísticas diferentes. São falas, são formas, são linguagens diferentes. Então, se eu sei que eu tenho que falar, não vai adiantar eu deitar na minha cama e ficar pensando. Não vai adiantar eu tomar banho e ficar pensando. Não vai adiantar eu estar dirigindo e estar pensando no que eu vou falar. Porque se eu vou falar, eu tenho que parar tudo isso. Seja que eu estou na cama, levanto e falo, começo a falar. Ou paro de pensar aquilo e vou procurar dormir, porque não vai adiantar. Vou perder meu sono. Tô no banheiro, começo a pensar, sabe o que eu faço? O que eu aconselho os meus alunos a entrarem no clube dos maluquinhos que ficam falando sozinhos aqui do método Seu Corpo, Sua Fala? Fala, começa a falar. Tá lá tomando banho, mas não, quando eu encontrar o meu chefe, eu vou falar para ele que eu realmente preciso do home office. Por que eu preciso do home office? Por este motivo, por este motivo, por este motivo. Vou falar olhando nos olhos dele e aí eu verbalizo, eu falo. Eu não fico só lá imaginando. Dirigindo sozinho, outro momento excelente pra gente verbalizar, pra gente falar sozinho. Mas eu quero te explicar ainda mais profundamente por que isso acontece. E aí, para você entender, eu quero te trazer uma reflexão seguinte. Você já ouviu falar, sabe muito bem, acredito, que a língua portuguesa é uma língua de matriz latina, certo? O inglês não é latino. Línguas latinas são quais? Espanhol, francês, romeno. Romeno é uma língua latina, sabia? Então são relativamente próximas, por isso é tão mais fácil compreender o espanhol e ao mesmo tempo tão mais difícil falar, né? Porque a gente acaba entrando num portunhol ali, a gente faz aquele imbrobation achando que tá falando um espanhol, ou seja, é muito difícil realmente falar espanhol, porque tá tão próximo do português que a gente fica com uma similaridade que não é exatamente aquela língua. Mas, enfim, línguas latinas como o português têm a matriz linguística no latim, há milênios de anos atrás, não é?
O inglês não é latino, o inglês é uma língua anglo-saxônica, de matriz germânica, como outras línguas. Então, é outra matriz linguística. No latim, em quase todas as línguas que a gente fala em latim, a gente fala em qual sequência? Sujeito e predicado, sujeito, verbo e ação daquele verbo. Ou seja, por exemplo, eu falo com você. Eu, sujeito, falo com você, meu predicado nesta ordem, ou verbo e ação, falo com você. No inglês é diferente. No inglês a gente inverte um pouco essa ordem, né? Por exemplo, menina bonita, no português a gente fala nessa ordem, né? Romilce é uma mulher bonita. No inglês a gente inverte, não fala woman beautiful, a gente fala beautiful woman. Romilce is a beautiful woman. A gente inverte a ordem porque é da língua, é dessa matriz linguística diferente do latim, que é assim que se fala, é assim que é a forma de se constituir uma frase numa língua de matriz germânica ou anglo-saxônica. Outra língua com outra matriz linguística completamente diferente, o russo. Quem entende russo aí? Russo é muito difícil, dizem. O russo é de matriz linguística eslava, ou seja, não é nem latino, não é nem anglo-saxão, é eslavo. Aqui no Brasil, a nossa população indígena tem dois grandes troncos linguísticos, o macro-G e o tupi. E dentro do macro-G há algumas matrizes linguísticas também, porque é o tronco principal, e dentro do tronco tupi há outras línguas como o tupi-guarani. Mas as pessoas que falam línguas do tronco G têm outra estrutura de pensamento e de fala, de escrita e de verbalização da língua diferente das populações que falam a língua tupi. Por que eu expliquei tudo isso? Para você entender muito claramente que pensamento é uma matriz linguística de pensar. Falar é outra matriz linguística da fala e a escrita é outra matriz linguística da escrita. Portanto, eu nunca vou escrever como eu penso ou falar como eu penso ou falar como eu escrevi. E eu já tive relatos de muitos alunos que me contaram o seguinte, olha que estranho, que doido ao mesmo tempo e que real, e que realmente acontece. Me falaram assim, Carol, eu escrevi o que eu queria falar e chegou lá, eu não lembrava nada do que eu queria, me deu um branco, eu travei, eu não conseguia, mas na minha memória eu sabia exatamente a página que estava o que eu queria escrever, eu sabia que naquela folha, naquela página que eu escrevi, tinha um detalhe que eu escrevia uma data e eu lembro da data que eu escrevi, que foi dia 7 de setembro de 2023, sei lá. Ou seja, a pessoa lembra detalhes do momento, de onde ela estava, o que ela estava usando, o que ela estava até às vezes pensando, mas o que ela escreveu ali para falar, naquele momento que ela chegou realmente para querer falar, deu branco. Por quê? Porque ela ficou se cobrando numa outra língua, ela ficou se cobrando uma necessidade de falar o que ela havia escrito. E vou contar para vocês que isso aconteceu comigo. Quem me conhece, quem me segue, quem conhece o método Seu Corpo, Sua Fala, sabe que eu sou filha de Romilce Colombo, que criou o método há 40 anos e eu trabalho para mais de 15 anos com o ensino de comunicação e oratória. Então, eu sei das técnicas, eu sei da teoria, eu sei de como é a prática diária do ensino-aprendizagem. E quando eu estava lá nos meus 18 anos, 18 não, porque foi a minha segunda faculdade. Eu entrei na faculdade de Ciências Sociais aos 19 anos. E aí, eu lembro exatamente, eu estava na primeira disciplina de antropologia, eu já estava amando estudar antropologia, e aí a professora
organizou um método de avaliação semestral que era através de seminários, ou seja, ela distribuiu textos para grupos de alunos e a gente deveria, nestes seminários, apresentar aquele texto, ou seja, estudar e fazer uma apresentação do texto em questão. E o nosso texto era sobre um dos principais antropólogos da história da antropologia universal, que é o Malinowski. Então, ou seja, Antropologia 1, de uma faculdade de Ciências Sociais. Eu estava empolgadíssima e tinha pegado um dos principais autores, então eu queria no meu seminário arrasar, né? E assim, era a primeira oportunidade, apesar da minha primeira faculdade, né? Ciências Sociais estava sendo a segunda. Ser o direito, eu já tinha estudado ali um semestre e meio de direito, mas, por incrível que pareça, não havia oportunidades de eu me expressar, de eu falar, de eu mostrar a minha habilidade de oratória nas avaliações do direito, porque a gente assistia às aulas dos professores, fazia as avaliações como provas clássicas por escrito e não tinha ali nenhum momento, nenhum incentivo para oratória, o que depois eu procurei, junto com o Romilson, mudar um pouco isso nas universidades lá no Espírito Santo. A gente levou o método Seu Corpo, Sua Fala, mas isso um pouquinho mais pra frente. Calma que a gente tá aqui quando Carol entrou nas Ciências Sociais aos 19 anos. E aí eu tava com muita vontade, sabe, de falar, de me expressar, e ao mesmo tempo eu também estava com mais vontade ainda de arrasar, de falar exatamente o que tinha aprendido ali no texto, no estudo do Malinowski. Então eu queria trazer as citações exatas, a página exata, as palavras corretas. Era algo diferente para mim, porque eu vou falar para você, a gente tem muito mais liberdade de se expressar e falar aquilo que a gente sabe. Claro, acredito que você sabe disso. Então, se você me chama para fazer uma palestra amanhã sobre oratória ou sobre antropologia, que eu estou te contando aqui, eu topo na hora, porque é o que eu sei, o que eu amo, o que eu estudo sobre direitos humanos. Beleza, vou lá. Agora, Carol, vem aqui fazer uma palestra pra gente sobre transição energética. Eu sei, eu gosto desse tema, eu estudo, eu procuro me aprofundar nisso, sim, mas não é a minha área de formação, não é o que eu tenho total segurança. Então, eu vou falar, calma aí, não é assim, eu preciso estudar. Mas naquela época, da mesma forma, eu estava empolgada com a antropologia e o Malinowski, mas eu sabia falar? Não sabia. Queria falar? Queria muito. Aí o que eu fiz? Escrevi páginas e páginas do que eu ia falar naquele seminário. Eu lembro exatamente, eram folhas de papel ao maço. Quem é a galera mais nova aí que por acaso me ouvir aqui no YouTube vai falar: o que é papel ao maço, Carol? É uma folha que tem 4 páginas grudadas assim, de linhazinhas, então é como se fosse um caderno de 4 páginas, sabe? Uma folha de 4 páginas, e aí eu escrevi 2 folhas de papel ao maço, ou seja, 8 páginas de cima a baixo, sabe? Todas as linhas super preenchidas com tudo que eu queria falar, e levei aquelas folhas para o meu seminário, para a apresentação. Cheguei lá na sala de aula, turma, primeiro período, né? Então tava cheia, tinha 45 mais ou menos pessoas na sala de aula. Eu olhei pro papel, meus amigos, não tem um papel aqui para mostrar. Eu olhei pro papel, era igual uma cena de filme. As letras estavam assim completamente embaralhadas, emboladas. E aí eu falei assim, o que tá acontecendo? Tentando disfarçar aqui. E aí comecei a gaguejar, comecei a ficar nervosa e comecei a brigar comigo mesma, porque eu não poderia estar nervosa. Carol, você sabe, você dá aula de oratória para jovens, crianças e adolescentes, que você não pode passar cometer essa gafe, passar essa vergonha. Então, na minha cabeça, ao mesmo tempo que eu estava incrédula, porque eu não conseguia ler absolutamente nada, porque as palavras que eu havia ali escrito tão lindamente, caprichando tanto na letra, simplesmente elas não existiam na minha frente, e de um outro lado do meu pensamento eu estava me cobrando
me auto-sabotando, brigando comigo absurdamente. Então, meus pensamentos não é que deu branco, é que eu preenchi com tantas outras coisas, com a frustração das letras embaralhadas e com o excesso de cobrança de um outro lado, que eu travei. Eu fiquei extremamente nervosa. Teve um momento que eu levantei a folha assim pra tentar, falei, não é possível, eu tenho que conseguir ler isso daqui. Aí eu levantei a folha pra ler mais de pertinho, e aí a folha começou a tremer na minha mão, assim, aí eu fiquei com mais vergonha daquilo, aí eu abaixei a folha. Sério, foi um desastre. Passou pra outro aluno, e aí eu saí, respirei, fui beber uma água, beleza, mas ainda estava acontecendo o seminário, então eu voltei. Continuei com os pensamentos de autocobrança ali, de punição comigo mesma. A professora percebeu, muito sagaz e uma líder, né, muito compreensiva. Quando a outra aluna terminou de falar, ela falou assim, Carol, você pode me passar esse relatório que você fez escrito, que está em suas mãos? Deixa ele aqui comigo. Aí eu entreguei meu relatório lindo que eu queria ler e falar tudo assim pra ela, já com ódio daquele papel ali, não queria mais ver ele na minha frente. Aí a professora pegou, viu que eu realmente deve ter percebido ali que eu tinha estudado, né? E falou assim, Carol, então agora com as suas palavras, não se preocupe com o que está aqui no seu relatório, eu vou avaliar o que você escreveu depois. Me fale o que você estudou. E aí eu fui me acalmando, fui buscando as técnicas, fui liberando esses tantos pensamentos de autocobrança. Falei, depois eu penso isso, depois eu brigo comigo, agora eu vou me ouvir ao falar, vou confiar nos meus estudos e vou me ouvir, vou confiar nas minhas palavras. E aí eu comecei a falar. Falei exatamente o que estava na página 93 do capítulo 5 do texto que a professora havia mandado? Com certeza não. Mas, ao terminar esse tempo de fala ali que ela me deu, essa segunda chance, ela me deu parabéns e realmente mostrou para a turma que eu havia conseguido, que eu realmente havia estudado. Voltei para casa num misto de choro pelo primeiro momento e de alegria por ter conseguido imediatamente após. Eu acho que talvez se eu não tivesse conseguido imediatamente após, talvez eu estivesse um pouco frustrada até hoje, porque infelizmente não conseguir se expressar, não conseguir falar como você gostaria ou como uma pessoa não gostaria é algo que frustra e que marca muitas pessoas para o resto da vida. Às vezes cria bloqueios que a pessoa não supera e que numa próxima oportunidade que ela tenha para exercer aquele desafio, ela recusa e aí perde oportunidades profissionais, perde oportunidades de crescer na carreira, perde oportunidades incríveis porque tem alguns traumas anteriores. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, por grande influência dessa professora muito perceptiva, uma líder muito sagaz que me deu a oportunidade de falar com as minhas próprias palavras no momento que eu precisava falar, que eu não precisava ler ou trazer tintim por tintim, porque eu sabia, então eu precisava confiar no que eu havia estudado, ou seja, confiar nos meus pensamentos e principalmente confiar que ao me expressar, ao abrir a minha boca, eu ia falar coisas coerentes, eu ia trazer pensamentos organizados, porque uma coisa que a gente aprende aqui no Método Seu Corpo, Sua Fala, que você pode aprender com a gente, e que é muito importante você que simplesmente só está ouvindo esse vídeo guardar aí com você. A gente não se comunica por palavras, simplesmente palavras ditas, palavras exatas, palavras chiques, palavras intelectuais, não. A gente não se comunica por palavras, a gente se comunica por ideias. Se as suas ideias são claras, você consegue se fazer entendido. Se as suas ideias estão confusas, você não vai se fazer entendido. Então, uma forma de estudar
para pegar o exemplo aqui do meu seminário que eu estava estudando. Eu sabia que ao ler o texto do Malinowski, eu precisaria explicar, ou seja, falar. Adiantaria eu ficar só na escrita e só no pensamento? Não. E eu, desde muito nova, filha de homens colonos, né? Filha de peixe, peixinho é. Minha irmã também só estuda assim. A gente estuda em voz alta lá em casa. É até engraçado. A gente chega em casa e é uma pessoa falando lá sozinha porque eu tô estudando. E isso me ajudou demais a conseguir terminar as minhas 2 faculdades. Eu fazia, gente, 13, 14 disciplinas por semestre e trabalhava. Não sei como, mas eu realmente fui muito bem, tanto na faculdade de Direito como na faculdade de Ciências Sociais. Não tenho por que ter vergonha de dizer que minhas médias foram sempre maiores do que 9, tanto nas 2 faculdades, a média final de todas as disciplinas. O coeficiente final é maior do que 9, tanto no Direito como nas Ciências Sociais, porque eu aprendi a estudar com a leitura, aprendi a estudar com a escrita e depois ao falar eu me ouvia. Então, algo que eu preciso estudar, eu potencializo de 4 formas diferentes, com o pensamento, com a escrita, com a fala e com a escuta. Tente fazer isso. Tenho certeza que vai potencializar aí o seu aprendizado do que você quiser aprender. Ou simplesmente, por exemplo, uma notícia. Ouviu uma notícia que você achou interessante? Se você só ouviu lá no jornal, beleza, às vezes alguém te pergunta e você não encontra palavras para falar. Mas se você gostou e acha que pode conversar sobre aquilo depois, fala em voz alta para você na hora que estiver dirigindo, tomando banho, deitado na cama, como a gente conversou aqui, que isso marca, isso entra na sua memória porque você verbaliza e você se ouve mais uma vez. Então, isso ajuda você a ter mais autoconfiança para quando for falar, você já ter se ouvido, já ter experimentado a ideia de falar e sabe que deu certo. Ou às vezes também a gente pode, nesse exercício de falar em voz alta, fazer o quê? Uma autoavaliação. Porque às vezes isso também acontece muito. A gente está deitado na cama lá pensando que eu vou falar isso, eu vou falar aquilo e parece ideias geniais, né? Parece que eu vou arrasar. Ou tem uma amiga que ela fazia muito isso. Ela não só pensava o que ela ia falar, como ela tinha certeza da resposta do outro. Ela falava assim, não, eu vou falar isso com o namorado, eu vou falar isso com ele, aí ele vai responder assim. Aí eu vou falar tal, aí ele vai responder tal. Aí ele vai responder, aí eu vou falar novamente isso e ele vai responder isso. E ela ficava nesse looping, imaginando as conversas. Eu falava assim, Flor, eu chamei ela de Flor, você não sabe nem o que você vai realmente falar enquanto você está pensando. Você está tendo certeza do que o outro vai te responder. A gente ria disso, mas ela ficou durante bastante tempo fazendo isso. Hoje em dia a gente conversa, ela fala, Carol, parei de fazer aquilo porque nunca dava certo. Não adianta. Pensar o que eu vou falar não funciona porque a gente não fala o que a gente pensa. E ainda pensar o que o outro vai responder, imagina. Trazer a interpretação na sua mente do que o outro vai pensar e depois falar. Não funciona. Então, a gente tem que lembrar, são matrizes linguísticas diferentes. O falar, o pensar e o escrever. Se eu quero escrever, eu vou escrever. Não adianta só ficar pensando, ter ideias, porque às vezes a gente perde, tem uma ideia ótima, mas perde se não escreve, não é assim? E para falar a mesma coisa. Se eu sei que eu vou falar, eu tenho que parar de só pensar. Tá, Carol, entendi então perfeitamente que pensamento, fala e escrita são matrizes linguísticas diferentes, então um nunca vai sair exatamente ou ser exatamente igual ao outro. Beleza, então isso quer dizer que
Se eu vou falar, eu devo dar menos credibilidade para o meu raciocínio, para o meu pensamento? De maneira alguma, por favor. A habilidade de pensar, de desenvolver um pensamento crítico, um raciocínio lógico, é um grande diferencial de nós, seres humanos, e é um grande diferencial seu, meu, enquanto pessoas de grande inteligência cognitiva, de inteligência emocional. A gente tem sim sempre que ter um pensamento crítico, que racionalizar, mas o que a gente aprende com o estudo da oratória, o que a gente aprende com as técnicas do método Seu Corpo, Sua Fala? Exatamente a ter ferramentas, a ter fórmulas, a ter saídas facilitadas para a gente aprender a organizar os pensamentos ao falar. Ao mesmo tempo que eu falo, que eu me expresso com você, eu consigo ter uma linha de raciocínio lógica, ter uma conexão do meu eixo pensamento-fala coerentes e não deixando espaços na minha mente para outros pensamentos que não me ajudam a falar o que eu preciso falar naquele momento. Por exemplo, eu não contei para vocês aqui que lá no meu seminário eu não consegui falar, sumiu tudo da minha frente e da minha mente porque eu deixei pensamentos de autocobrança virem a mim, eu deixei pensamentos de autossabotagem chegarem na minha mente e aí todo o resto desapareceu. Então a gente tem que aprender a pensar de forma inteligente e de forma a organizar esse pensamento aqui na mente ao mesmo tempo que eu estou falando. O eixo pensamento, fala, raciocínio, fala precisam estar alinhados e coerentes com a segurança de que o que eu sei eu vou verbalizar e com a segurança principal de que neste momento que eu estou falando eu consigo me ouvir e ouvir apenas os pensamentos que fazem parte do meu impulsionamento positivo para o que eu quero falar, para que a mensagem que eu quero trazer para você tenha uma sequência lógica, uma coerência, um raciocínio que você consegue me acompanhar, um início, um meio, um fim, uma coisa coesa e coerente. Isso é muito importante, então eu não posso deixar pensamentos me invadirem. Eu tenho que conseguir me ouvir e cuidar de organizar os meus pensamentos ao mesmo tempo que eu estou falando. Isso é possível, não só para o início da fala, como eu comecei aqui nesse vídeo, mas durante toda a nossa fala. Como eu posso escolher dentro dos meus pensamentos as melhores palavras para me expressar e saber que você vai me entender.